Palmas na Santa Missa. Pode ou não pode? Não pode. O que é de direito divino na liturgia deve ser preservado com máximo zelo. Já o que acontece ao direito eclesiástico admite legítima diversidade. Importante, né? Aqui não é simplesmente diversidade simplícita, mas legítima diversidade. A gente vai ver o que é essa legítima diversidade depois aqui. Conforme a prudência pastoral da Igreja. Importante, conforme a prudência pastoral da Igreja, não de um padre em particular. No que diz respeito às palmas, até onde constam as rubricas litúrgicas e os documentos magistério, não existe uma proibição universal que as declare intrinsecamente lícitas durante a Santa Missa. Acho que ele quis dizer intrinsecamente ilícitas, né? Porque se estivesse proibindo, teria que declará-las ilícitas. Em determinadas culturas, por exemplo, elas podem ser inadequadas. Outras surgem como manifestação externa de uma alegria ordenada, sobretudo em celebrações de caráter festivo. Segundo o princípio clássico, o gesto externo expressa aquilo que habita o interior do fiel. Dizer, portanto, que a presença de palmas em determinado momento da celebração transforma a missa em algo não sacrificial ou que constitui heresia é confundir aquilo que pertence à essência do sacrifício com aquilo que pertence à ordem acidental dos sinais litúrgicos. É verdade, né? Nesse caso a gente não pode dizer que isso reduz o caráter sacrificial da missa, nem que isso constitui heresia, mas no Brasil nós podemos afirmar com toda certeza que isso constitui sim abuso litúrgico. Na linguagem tomista, trata-se de um erro de categoria. Acidentes não mudam a substância. Tem uma diferença entre acidente e substância enquanto categorias, ou seja, no sentido ontológico, e entre algo análogo a acidente e análogo à substância, substancial ou acidental, né? Que seria aqui no sentido mais de acidente predicável, um erro análogo aos erros de categoria. Todavia, afirmar que determinado gesto é ilícito, no caso as palmas, sem que a Igreja o tenha assim definido, corre o risco de confundir disciplina prudencial com matéria moral objetiva. É aqui onde o Padre Marcos, infelizmente, erra. Vocês lembram do erro categórico que ele acabou de falar? Esse é exatamente o erro que ele comete quando ele diz que nós não podemos concluir que as palmas na missa são ilícitas porque a Igreja nunca as definiu assim. E a argumentação dele se baseia no fato de que nos documentos da Igreja, a Igreja nunca proibiu que isso fosse feito. Mas esse é justamente um erro categórico, ontológico mesmo, a respeito dos documentos litúrgicos. O documento litúrgico não possui um caráter proibitivo ou negativo. Imagina se a Igreja escrevesse um livro proibindo tudo aquilo que não deve ser feito no altar. Isso seria evidentemente impossível. Portanto, os documentos litúrgicos possuem um caráter instrutivo ou positivo. Isso significa que os documentos litúrgicos, como o próprio Missal Romano, ou inclusive instituições conciliares como a Sacrosantum Concilium, não têm por objetivo dizer o que nós não devemos fazer. Afinal, isso seria impossível, dado o número de infinitas coisas que não se devem fazer no altar. E sim, instruir, ou seja, nos dizer aquilo que nós devemos fazer. O argumento do Padre Marcos pode ser facilmente respondido aplicando essa mesma lógica a outros exemplos e vendo como isso seria absurdo. Se nós podemos bater palmas na missa porque a Igreja nunca proibiu isso nos seus documentos, o que nos impediria então de colocar uma vaca em cima do altar? Afinal, os documentos litúrgicos nunca falaram sobre isso. Ou o que nos impediria de descermos todos de paraglider na missa? E assim sucessivamente com qualquer outro objeto dos mais absurdos que você conseguir pensar. A fidelidade autêntica à tradição não consiste apenas na conservação das formas, mas na submissão humilde ao juízo da Igreja. Eu concordo, mas o que é que a Igreja diz a respeito das inculturações, como por exemplo as palmas na missa? Se nós pegarmos os documentos da Igreja, como a própria Sacrosantum Concilium, nós veremos que as inculturações devem ser sempre aprovadas pela Sé Apostólica. Essa é quem possui o absoluto direito e autoridade sobre a liturgia. Isso significa que para as palmas na missa serem algo liturgicamente aprovado, elas precisam antes da aprovação da Santa Sé, algo que as palmas não têm no Brasil. Inclusive, o mesmo documento, quando fala das autoridades competentes, deixa claramente expresso que nenhum sacerdote pode determinar condições litúrgicas por sua própria vontade, ainda que imagine ter argumentos para isso. A mesma coisa é reforçada por um documento escrito pela antiga Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, em 24 de março de 1994, chamado Varietatis Legitimae, ou seja, as variações legítimas, que fala sobre as inculturações da liturgia romana. Portanto, enquanto não houver uma aprovação oficial da Santa Sé para que as palmas na missa sejam objeto de experimento de inculturação no Brasil, ninguém, absolutamente ninguém, pode dizer que elas sejam lícitas.